Olá pessoal, continuando então nas aulas da semana, vou falar um pouquinho para vocês sobre o diagnóstico laboratorial das infecções bacterianas do sistema nervoso central. Só antes de começar a falar sobre o diagnóstico laboratorial, a gente fala um pouquinho sobre o diagnóstico clínico, né? Obviamente muito importante também. Então, né, o paciente vai se apresentar, né? O médico vai realizar a anamnese e depois o exame físico, tá? Os sintomas, né, eles tendem a ser comuns entre as meningites, principalmente as bacterianas, tá? Que seria a dor de cabeça, a rigidez na nuca, a febre, a confusão mental. Então esses sintomas, né, esses sinais e sintomas são comuns para todas, tá? E também existem outros exames que podem ser realizados. Por exemplo, né, vocês estão vendo ao lado aí duas manobras, né, a de Kernin e a de Brudzinski. A manobra de Kernin, gente, principalmente feito com criança, tá, gente? Porque a criança, ela, né, tem dificuldade, né, de relatar os sintomas dela, né? E muitas vezes, gente, criança tem problema também com febre, às vezes não tem a febre, às vezes não vai ter a rigidez na nuca, tá? Então a criança ela tem outras manobras que mostram, né, a inflamação das meninges. Além, lógico, né, da criança ficar muito irritadiça, chorando, sem muita razão, enfim. Então a manobra aí, a de Kernin, né, vai deitar a criança, gente, e depois você põe a criança um pouco de lado, vai pegar a perna dela e vai tentar fazer a extensão da perna, né, esticar a perna da criança. Então isso vai gerar uma tensão nas meninges. Se tiver inflamada, a criança vai resistir, vai ter dor e tal. E a manobra de Brudzinski, gente, ela deita a criança de barriga para cima e puxa a cabeça dela, né? E aí, se tiver também, né, o levantamento involuntário das pernas, indica a reação meníngea, né, a irritação meníngea. Então são dois exames muito usados também. E os exames de imagem, tá? Principalmente a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, e principalmente os casos de abscesso cerebral, como eu mostro aí embaixo, na figura abaixo à direita. Tá? Então, além do diagnóstico clínico, né, da anamnese, exame físico, também exames de imagem, principalmente no casos de abscesso cerebral. E aí, após a hipótese diagnóstica feita pelo médico, vão ser realizados os testes laboratoriais. Então, quais são as amostras clínicas, gente? Primeiro, a punção lombar, a mais comum, né? A punção lombar do líquor, que o médico ele vai puncionar, né, de dentro lá das meninges esse líquor, né, enfiar a agulha e vai depois pingando o líquor, coletando isso. O líquor, gente, coletado de próteses, né, das tais das derivações ventrículo peritoneal, estou mostrando uma figura ali embaixo, que é aquele caso que eu falei com vocês antes, né, no caso de pressão do líquor muito grande, né, você faz uma drenagem do líquor com esse aparelho, tá, para a cavidade peritoneal. E aí ele vai ter uma válvula ali, e aí você pode coletar dessa válvula, né, desse coletor diretamente, fazer a pulsão do líquido diretamente do líquor dentro dessas válvulas. Também pode ser feito o sangue, gente, hemocultura, tá? Em casos mais graves de meningite, é recomendado fazer a hemocultura, tá? Ele dá até a resposta de até 50% de positividade, principalmente para o meningococo e para o pneumococo. E o aspirado do abscesso, gente, é a amostra, né, de abscessos cerebrais. Então você faz um aspirado, ou pode fazer também, né, uma biópsia, uma necrópsia da região, né, afetada, e isso também enviar. Os volumes, gente, necessários, né, no geral, para o líquor, gente, é de 1 a 2 ml para bactérias típicas, 2 ml para fungo, mais de 2 ml para micobactéria e de 2 a 3 ml para vírus.
né? Então uma análise completa, né, do líquor, de todos os micro-organismos possíveis, mais ou menos 10 ml, tá, de líquor. Porém, gente, nem sempre isso é possível, tá? Então, às vezes o volume de líquor, né, coletado é muito pequenininho, tá? Então não vai dar para fazer esses testes, a gente tem que focar nos testes mais importantes, tá? Principalmente se vem de recém-nascido, né? Transportar todas as amostras, gente, seja o líquor, o sangue e o aspirado do abscesso, tá? Transportar a temperatura ambiente, nunca colocar em geladeira, gente, e processar no máximo em 2 horas. Então, primeiro tem esse exame, tá, gente? Um exame macroscópico do líquor, né? Eu estou mostrando essa figura aí à direita, identificada. Então, o líquor ele pode ser límpido, né? Como na figurinha A, parece uma água mesmo, né? Xantocrômico, que é esse que tem uma cor amarelada, alaranjada, tá? Que é uma degradação parcial de hemoglobina, gera essa cor, gente. E o hemorrágico, que é o C, né? Que ele vai estar mais vermelhinho, né, por causa de hemorragia. Nesse caso, gente, a hemorragia ela pode vir tanto da infecção, né, como também do trauma da coleta, né? Então pode ter sangue pelo trauma, simplesmente pelo trauma da coleta ali. E embaixo, vocês estão vendo, gente, a figura direita abaixo, o líquor também ele pode estar ou límpido, né, ou turvo, tá? Então, o processamento, se eu tenho um líquor, gente, turvo ou com menos de 1 ml, tá? Eu não preciso centrifugar, posso só suspender esse líquor e usar diretamente, tá? Agora, se eu tenho, gente, um líquor límpido ou com mais de 1 ml, tá? Eu vou fazer a centrifugação a 5.000 RPM por 15 minutos. No final, gente, eu tiro a maior parte do sobrenadante, ponho em outro tubo estéreo, né? E vou ressuspender o sedimento, deixo um pouquinho de sobrenadante e ressuspendo o sedimento nesse restante, para fazer o ganho e o cultivo. Mais ou menos 500 microlitros, né? Meio ml, tá bom. Então, esse é fazer esse processamento de acordo, né, com essas características macroscópicas do líquido. E aí um exame importante também, gente, feito no laboratório de análises clínicas, né, a citologia e análises bioquímicas desse líquor, tá? Na citologia, gente, o que a gente pode ver? Aí vocês estão vendo uma tabelinha, tá, de um livro que eu coloquei para vocês lá também como uma referência, tá? Mostrando, né, esses parâmetros, tanto no líquor normal, tá? Então eu tenho, né, de 0 a 4 leucócitos por milímetro cúbico, não tem nenhuma predominância, né? Ou geralmente é mononuclear, tá? Se eu tenho uma infecção, gente, viral, o que vai acontecer? Eu vou aumentar, né, a quantidade de célula, até umas 500 células por microlitro, tá? Por ml, tá? 1 milímetro cúbico. E essas células vão ser predominantemente mononucleares, tá? No caso da viral. Se for uma bacteriana, eu vou ter um aumento maior do que 500 leucócitos por milímetro cúbico, tá? Lembra que eu falei que a inflamação bacteriana ela é mais forte, tá? E vão predominar os polimorfonucleares, tá, gente? Principalmente os neutrófilos, que são células importantíssimas na fagocitose de bactérias. E no caso de uma tuberculose, gente, extrapulmonar ou uma infecção fúngica, eu também vou ficar aí perto dos 500 células por milímetro cúbico, só que ao contrário dos vírus, eu vou ter um perfil misto, vou ter tanto polimorfo como mononuclear. As proteínas, gente, elas têm uma faixa aí, né? Vocês estão vendo a faixa normal, de 15 a 40 miligramas por decilitro e até 120 miligramas por decilitro no recém-nascido, tá? E o que vai fazer, gente? A infecção ela vai causar o aumento da proteína no líquor, tá? Então, normal, se for viral, um pouco aumentado. Se for bacteriana, é onde a gente vai ter um maior aumento, maior de 100
miligramas por decilitro, tá? E se for ou micobactéria ou fungo, vai ter um aumento discreto, tá? Parecido com o que tem no vírus, né? A inflamação na bactéria, como eu falei, é maior. A glicose, gente, ela vai estar diminuída nas bactérias ou nos fungos, tá? Porque a bactéria ou fungo crescendo no líquido vai utilizar a glicose para crescer, tá? E no caso dos vírus, que vão multiplicar dentro da célula, utilizando mecanismos celulares, a glicose vai estar normal, tá? A normalidade da glicose no líquido, gente, é 2/3 da glicemia do paciente. Tá? Então, se for um paciente diabético, sem controle, né, a quantidade de glicose no líquido vai ser maior também. Então, é sempre importante comparar com a glicemia. E o lactato, gente, ele vai estar normal nos vírus e aumentado nas infecções bacterianas, micobacterianas e fúngicas, tá? Principalmente pela infecção, aumentar a expressão da enzima, que vai produzir o lactato, tá? E os valores normais é até 20 miligramas por decilitro. Então, essas análises, gente, bioquímicas e de citologia, já me ajudam também além, né, das características demográficas do paciente, da época do ano, né, essas características da amostra já me ajudam a focar um pouco mais, né, o meu diagnóstico, né, tentar já focar um pouco em um agente etiológico. Então, após essas análises, né, nos outros setores na verdade, paralelamente, né, a essa análise no setor de microbiologia, a gente vai fazer aqueles ramos clássicos, né, da microbiologia clássica. A microscopia, que pode ser após a coloração de Gram, as bactérias típicas, né, ou para micobactérias a coloração de Ziehl-Neelsen. A sensibilidade, gente, do Gram ele vai variar entre 60% a 90%, e a especificidade é quase 100%, tá? Por que isso, gente? Porque se eu vejo, e principalmente, né, quase 100% para um operador bem treinado. Porque, gente, se eu vejo o líquido, em condições normais, um líquido corpóreo estéreo. Então, se eu vejo uma bactéria ali, né, e os agentes eles são morfologicamente diferentes, né, a gente consegue perceber quem que é quem, né, se eu vejo uma bactéria ali, muito possivelmente é um patógeno, agente causador da infecção, tá? E a positividade, gente, eu enxergar na microscopia depende também do agente, tá? Para o pneumococo é 90%, das vezes eu consigo ver na lâmina. Para o hemófilos, 85% das vezes. Para o meningococo, 75% das vezes. E listéria e gram, 50% das vezes, tá? Então, assim, já é um achado muito importante a gente ver a bactéria. Porém, né, sempre lembrar, eu não ver nada no gram não quer dizer que não exista infecção. E muito importante, gente, a amostra clínica ser coletada antes da antibiótico-terapia, tá? Porque a taxa de positividade, tanto da microscopia como do cultivo, ela cai pela metade após o início da antibiótico-terapia, tá? Então é muito importante fazer essa coleta anterior ao início da antibiótico-terapia. Então, ao fazer o GRAM, gente, né, o que seriam os principais patógenos que a gente vai observar? Eu coloquei aí para vocês, né? Então, lembrando, a gente não vai ter muito problema de microbiota nessa amostra clínica, né? Então, a presença de bactérias é um grande indício de infecção. É essa bactéria o agente etiológico. Então, mostrando aí para vocês, gente, o primeiro ali acima, né, e à esquerda, a gente tem um Streptococcus pneumoniae, o pneumococo, né, organizado principalmente em diplococos lanceolados, né, muito característico. À direita, acima, gente, eu tenho uma figurinha de Neisseria meningitidis, tá? Neisseria, gente, né, ainda mais do que as outras bactérias, Neisseria é uma bactéria que causa muita inflamação. Neisseria grita para o nosso sistema imune que tem algo errado ali. Então, esse é um líquor com Neisseria meningitidis, tá? Não está muito
né, bom para ver, mas se vocês olharem de pertinho, vocês vão ver os diplococos gram-negativos em formato de grão de café, tá? Intenso infiltrado inflamatório, né? E essas bactérias, geralmente, elas vão estar associadas à célula, né? Elas não vão estar dispersas na lâmina, no campo. Abaixo à esquerda eu tenho o Streptococcus, tá? Pode ser um Streptococcus agalati, por exemplo. E à direita abaixo eu tenho uma Listeria, tá? Também um bacilo gram-positivo, um bacilo tende a ser curto, né? Organizado em células isoladas ou aos pares. E aí também a gente está vendo, né, presença de hemácias, né? Então era provavelmente um líquor hemorrágico. E eu posso também, gente, no caso, né, de micobactéria Physis Nielsen, observar essa coloração aí. Então, lembrando, né, gente, as micobactérias vão ficar coradas de vermelho, porque elas vão reter a fucsina de ZIL, e o fundo vai ficar colorido em azul, né, porque ele vai ser descolorido pela descoloração com o álcool ácido, e depois eu jogo o azul de metileno, tá? Lembrando, gente, que a tuberculose extrapulmonar, né, amostras que não são pulmonares, a gente não precisa quantificar, a gente quantifica as pulmonares, dá aquele positivo, uma cruz, duas cruzes, três cruzes ou negativo. Aqui, em amostras extrapulmonares, é só positivo ou negativo. Urina, líquor, punção de linfonodo, tá? Se eu achei é positivo, se eu não achei é negativo. E do lado aí, gente, um agente também muito importante, tá? Principalmente para indivíduos imunossuprimidos, que é o Cryptococcus neoformans, tá? Vocês estão vendo aí, essa coloração é uma coloração com tinta da China, e mostrando aí a levedura, o Cryptococcus, né? Inclusive com algumas delas com brotamento, né? Uma levedura que se divide por brotamento, né? Então mostrando essa levedura, né, gente? Elas estão vendo algumas bactérias aí ao lado, tá? Então vocês estão vendo que a levedura é bem maior que a bactéria, né? Como a gente já discutiu. E no caso, né, não é um gram, né? É tinta da China. Mas também pode ser usado, né, para observação do patógeno. E como é realizado o cultivo, gente, dessa amostra, tá? O cultivo, gente, os meios utilizados são bem parecidos com os meios utilizados lá no trato respiratório, tá? Porque, gente, muitos agentes são os mesmos, né? O pneumococo, o Haemophilus influenza, o envolvimento de enterobactérias, enfim. A gente tem mais ou menos os mesmos agentes, então a gente vai usar os mesmos meios para cultivo, tá? Que é o H-sangue, principalmente para os streptococcus, né? A H-chocolate, que vai ser principalmente para hemófilos, mas todo mundo pode crescer. E o H-Maconque, gente, nesse caso só é recomendado se a gente tem o líquor obtido da válvula de derivação licórica, tá? Que, como eu falei com vocês, nesses casos a grande maioria é de E. coli K1. Então, quando eu tenho obtido de derivação licórica, eu incluo o Maconque também. Se não for de derivação licórica, eu posso fazer só com sangue e chocolate, tá? E eu vou, gente, colocar num caldo também, tá? Para enriquecer a minha amostra, tá? Então, um caldo tioglicolato, tá? Ou um caldo de hemocultura, se eu for fazer o sangue, né? Como eu falei para vocês, cerca de 50%, né, dos casos de meningite, a gente vai conseguir detectar a bactéria, né, no sangue. E aí o caldo tioglicolato é esse amarelinho, gente. E os caldos de hemocultura estão aí ao lado, né? Então, se a gente suspeitar de micobactéria, tem um caldo de mico. Se a gente suspeitar de anaeróbio, tem anaeróbio, né? Então, eu uso o caldo específico. E a incubação, gente, vai ser 35 graus em capnofilia, tá? 5% de CO2. No caso, gente, de ter o Maconque, tá? Eu não preciso pôr em capnofilia. Então, no caso do Maconque, 35 graus a atmosfera normal, tá?
E após fazer o plantio, gente, eu vou seguir aí esse procedimento, tá? A referência é aquele mesmo livro que eu falei para vocês ali atrás, né? Que falava das características citológicas e bioquímicas. Então eu faço, né? Então lá em cima vocês estão vendo, centrifuga a minha amostra, né? Se a amostra tiver pouco volume, tiver maior volume, né? Ou não tiver turva. E aí eu vou fazer tanto a microscopia, tá? O grão de sedimento, como vou fazer o cultivo, tá? Semeando em H-chocolate, H-sangue, no tioglicolato e no maconque, tá? O tioglicolato e o maconque, gente, estão marcadinhos aí com um asterisco, tá? Porque o maconque só faço em caso de derivação licórica e o tioglicolato, tá? Ele se eu tiver feito o caldo de hemocultura, eu não preciso fazer o tioglicolato, tá? E aí vou incubar a 35 graus, a 5% de CO2, né? Exceto o maconque, por 24 horas. Tá? Então vamos lá, os possíveis resultados. Se nem a placa, nem o tioglicolato deu resultado positivo, tá, gente? Eu vou emitir um resultado parcial negativo e vou incubar mais 5 dias, tá? Após esses 5 dias, gente, se continuar negativo a placa, eu incubo mais 5 dias. Se der continuar negativo, tá? E eu solto realmente. Não houve crescimento de nenhum micro-organismo na amostra analisada. Se depois dos primeiros 5 dias, né, 24 horas, não cresceu nada, 5 dias, cresceu no tio e não cresceu na placa, eu vou pegar o caldo do tio e vou fazer um agar-sangue, tá? Para depois eu conseguir isolar minha colônia e identificar minha bactéria, tá? Se eu tiver placa positiva, gente, e tio negativo, eu já tenho as colônias lá, né, espero que isoladas, vou fazer então a identificação da bactéria e o teste de sensibilidade, tá? Se eu tive placa positiva e tio negativo nas primeiras 24 horas, faço a mesma coisa. Tá? Emito um resultado parcial, teve crescimento de tal morfologia de colônia e faço a identificação. Se eu tive positividade nos dois, eu emito o resultado parcial, né? Teve crescimento de tal colônia, faço um GRAM, falo qual é a morfologia do GRAM e vou seguir também a partir da colônia isolada a identificação do micro-organismo e depois liberação do resultado final. Tá? Então, uma liberação de resultado negativo, gente, ela vai ser dada, né, após 11 dias, mais ou menos, né? Uma incubação de 24 horas, uma incubação adicional de 5 dias e uma segunda adicional de mais 5 dias, tá? Caso eu tenha a bactéria, eu vou, então, dar o laudo final quando eu terminar a minha identificação. E é sempre muito importante, gente, pela gravidade da manifestação clínica, eu emitir os laudos parciais. Ó, deu isso aqui no GRAM, deu isso aqui no crescimento, né? Cresceu alguma coisa, não cresceu, tá? Sempre dando esses laudos parciais que vão auxiliar em muito o médico. Então, só mostrando esse resultado para vocês, tá, gente? Mostrando em um caldo tioglicolato, né, que é um caldo que vai turvar, isso seria uma positividade. E o caldo de tioglicolato, gente, ele tem uma particularidade entre os caldos, por ele ser um pouquinho mais viscoso, ele dificulta a penetração do oxigênio. Tá? Então você tem bactérias crescendo em diferentes camadas, como vocês estão vendo aí, ó. Então, por exemplo, se o tubo 1, a bactéria é um aeróbio estrito, por exemplo, a Pseudomonas, né, só como exemplo, vai crescer uma nata ali em cima, só na região de contato com o oxigênio. No tubo 2 é um anaeróbio facultativo, então ele vai crescer em toda a extensão do tubo, tá? O terceiro tubo é o anaeróbio aerotolerante, tá? A microaerofilia. Então ele vai crescer, ele não cresce aquela nata em cima, tá? Mas logo abaixo ele já começa a crescer. E o tubo 4 seria um anaeróbio estrito, então ele só vai crescer na parte mais do fundo do tubo, tá? Então eu consigo ter ideia além da minha, né, além de ter uma positividade, ter ali um micro-organismo, o tipo de micro-organismo, né, ou o metabolismo desse organismo, né, em relação ao oxigênio. E os demais resultados, gente, a gente já discutiu lá no respiratório, mas dá uma passadinha por eles, tá? Em uma placa de chocolate com hemófilos influenza,
Lembrando, né, gente, o hemófilo só vai crescer no chocolate porque ele precisa dos nutrientes de dentro da hemácia, mas ele não consegue lisar a hemácia. Ele é uma bactéria não hemolítica, tá? Então vocês estão vendo aí, né? Vai ser uma colônia bem característica, né, dos gram-negativos, com a carinha mais mucoide, um pouquinho transparente, né, translúcida, tá? E tendo esse crescimento aí no agar chocolate. Nesse outro slide estão mostrando os streptococcus, tá, gente? Então, nos dois de cima, streptococcus pneumoniae, lembrando, colônias alfa-hemolíticas, né? Tá bem claro aí na figura da direita, né? As colônias esverdeadas. E são colônias maiores, tá? Enquanto que embaixo é o streptococcus agalate, ele vai ter uma colônia um pouco menor e beta-hemolítica, tá? Hemólise completa. E essa, a direita, a baixa, é um crescimento em agar chocolate dessas bactérias, né? Vão ser colônias pequenas, mas aí eu não vou ter a indicação da hemólise. Aqui uma colônia de E. coli, tá, gente? A E. coli K1, ela não vai ser diferente, né? A colônia dela, por exemplo, de uma E. coli da microbiota. Porém, né, por ser um sítio estéreo, se eu acho bactéria lá, muito provavelmente ela é o agente etiológico da doença, tá? Então vocês estão vendo essas colônias bem melequentas, né, bem mucoides, levemente translúcidas, né? A E. coli como bactéria móvel, né? Com o passar do tempo essas colônias vão ficando irregulares, tá? E no Maconquei ela é fermentadora, né? De lactose, vira pro rosinha. E a listéria, tá, gente, que eu estou mostrando para vocês aí, a gente não tinha visto, né? A listéria sendo mostrada em agar-sangue, à esquerda, e chocolate à direita, tá? Ela, como vocês podem ver, gente, ela vai fazer uma colônia, que é uma colônia, né, esbranquiçada, de pequena a média, tá? Ela, embora seja uma gram positiva, não vai ter aquele brilho intenso em cima, mas ela tem uma superfície lisa e brilhante, ela é úmida, e uma característica dela, gente, é essa que está sendo mostrada aí à esquerda, tá? Que ela faz hemólise, porém, a hemólise dela geralmente fica escondida debaixo da colônia. Né? Então você tem que retirar a colônia para ver a zona de hemólise, né? Diferente dos streptococcus, por exemplo, que você vê claramente a zona de hemólise ao redor do crescimento bacteriano, tá? Aí a gente só vê abaixo do crescimento bacteriano a zona de hemólise. Tá? E do outro lado, o agar-sangue, o agar-chocolate, perdão, também mostrando essas colônias, bem com a carinha mesmo, né, de gram positivo. E essa tabela aí, gente, ela é bem legal de interpretação, né? Porque ela mostra todos os agentes, como ele vai se mostrar na microscopia, como ele vai crescer e qual meio que ele vai crescer, tá? Qual que é a morfologia dessas colônias na placa, tá? Em agar-sangue e chocolate, e os principais testes que você vai fazer depois, tá? Catalase, oxidase e as características específicas, né? Então, Neisseria é DNase negativa, o que já separa o gênero da Moraxella, né, que é também um diplococo gram-negativo, o agalate, né, ele é catalase negativo, campo positivo, o Staphylococcus pneumoniae, ele é sensível à pitoquina, catalase negativo, enfim, falando em todas as características, tá? E aí eu falando só da listéria, né, bacilo gram-positivo, que a gente não tinha visto antes, vai crescer no sangue e no chocolate, são colônias médias, acinzentadas, né, e com a beta-hemólise, hemólise completa quando a colônia é removida. E depois a gente faz alguns testes, como campo positivo, a listéria é campo positivo, tá, gente? Porém, ela vai ser um bacilo e vai ser catalase positiva, tá? Diferente do Streptococcus grupo B. Fermentação de glicose, ela é positiva para bilisculina, que é aquele teste do Streptococcus, tá? Desculpa, do Enterococcus, tá? Mas mais uma vez ela é catalase positiva. Então essa tabelinha é bem legal aí para a interpretação dos dados, né,
de todos os exames laboratoriais, né, no caso das meningites bacterianas. Um outro teste utilizado, gente, também é o teste de pesquisa de antígenos, tá? Então, como eu falei com vocês, né, se eu, por exemplo, se eu centrifugo lá meu líquor, né, ele está com volume maior do que 1 ml, ou ele está límpido, eu vou centrifugar, deixo lá o sedimento com um pouquinho de sobrenadante, com o resto, a maioria do sobrenadante, eu vou fazer a pesquisa de antígenos, tá? E caso eu tenha um líquor que está em volume muito pequenininho ou está turvo, né, que eu não preciso centrifugar, eu só vou homogeneizar e fazer o teste, tá? Esse kit, gente, eu coloquei um exemplo, tá, gente, de um kit da BD, não estou fazendo propaganda, mas eu achei a figurinha, né, ela é bem ilustrativa, tá? Só mostrando para vocês, é um teste de aglutinação em látex, ou seja, anticorpos monoclonais ligados a uma micropartícula de látex, tá? E quando esses anticorpos começam a se ligar, ficar em proximidade, né, se ligar ao antígeno, eles vão formar essas aglutinações. Então vocês estão vendo aí, ó, que tem antígeno, ele detecta, né, antígeno do hemófilos influenza tipo B, do pneumococo, da Neisseria meningitis, né, vários sorogrupos A, B, C, Y e o W, da Escherichia coli K1, tá? Tanto em líquor, tá, gente, como em soro ou em urina também, tá? Que é um grande ganho desse kit. Então, as vantagens desse kit, gente, são principalmente a rapidez. É um teste muito rápido, né? E para essa manifestação clínica é muito importante ser rápido, tá? E uma outra vantagem é que pode ser realizada em outras amostras, até a urina, que é uma amostra mais tranquila de ser coletada, tá? Como desvantagem desse teste, gente, ele tem uma sensibilidade, né, que pode variar, né, desde 60, por volta de 60%, tá? Então ele tem uma sensibilidade mais baixa do que os testes de microscopia e o cultivo, tá? Porém ele tem aquelas outras vantagens. Então aqui eu estou mostrando, gente, para vocês, né? A gente vai pegar o líquor, tá? Vai colocar uma gotinha de líquor em cada um desses espaços, tá? E aí eu vou ter os anticorpos monoclonais de cada bactéria. Eu vou pingar em cada espaço específico. Então você vê ali todas as bactérias, tá? E aí se o anticorpo reconhecer, né, algum antígeno, né, esses anticorpos vão começar a se ligar a vários anticorpos no antígeno, trazendo as bolinhas de látex para próximo e vai formar uma aglutinação. Grumos dessa bolinha de látex, em vez de ele ficar leitoso, né, bem disperso na suspensão. Então, nesse caso aí, mostrando para vocês, é uma reação positiva para a Neisseria meningitidis. Tá? Então já faria um exame super rápido, né? Questão de 15 a 20 minutos, né? Você já tem um resultado bem rápido. Porém, pela falta de sensibilidade, né? Ou sensibilidade diminuída em relação aos outros testes, o teste de pesquisa de antígeno, gente, ele nunca deve ser realizado como único método. Tá? Então ele sempre é usado em conjunção. Então se eu tive esse teste positivo, como é nesse exemplo, eu já falo com o médico, já dou a notícia o mais rápido possível, um laudo parcial, falo, ó, deu aqui na aglutinação em látex, deu Neisseria meningitidis. Porém, vamos seguir com os próximos testes, logo que tiver pronto, né, a gente informa o resultado, né, da cultura e do GRAM. Tá? Nunca usar esse teste sozinho. E no final aqui, gente, só falando sobre os laudos, tá? O laudo aqui vai ser mais tranquilo, né? A gente não tem quantificação, a gente não tem controle de qualidade da amostra antes, então ele é bem simples, né? Aqui o primeiro slide, gente, eu estou mostrando da baciloscopia, bacterioscopia, perdão, a microscopia, tá? Então, muito importante, sempre lembrando, dar esses laudos parciais. Então, no exemplo primeiro, né? Material clínico, falo qual que é. Resultado, eu vi muitos leucócitos, tá? E vi também cocos gram-positivos aos pares sugestivos de Streptococcus pneumoniae.
Então já ajudei o médico aqui já falando o possível agente. No segundo, eu não tive, né, não vou ver um exemplo de resultado negativo, eu coloco material líquor, não foram observados micro-organismos corados pelo método de Gram, ou não foram observados micro-organismos corados pelo método de Zeu-Nielsen, tá? E na cultura também, tá, gente? É, né, muito importante na cultura, obviamente, né, aqui após a identificação, né, eu dar também o laudo, né, de forma bem clara e tal. Então, vocês vêem no exemplo que eu tive crescimento, material líquor, resultado Streptococcus pneumoniae, tá? Não preciso quantificar, não preciso nada. É um líquido estéreo. Eu falando isso, estou falando que o Streptococcus pneumoniae está causando a infecção, tá? No segundo caso, uma cultura negativa, material líquor, não houve crescimento de micro-organismos na amostra analisada, tá? Então, ele é bem tranquilo, né, esse laudo. Bom, gente, seria isso para essa semana. Obrigado. E cuidem-se. E a gente se vê na semana que vem.